Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. A partir de agora, a gente vai trazer as informações do dia do agronegócio, também da economia, previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, na região sul, na região centro-oeste e também as cotações de hoje, terça-feira, dia 26 de junho de 2018. Lembrando que você pode participar do Destaque Rural Notícias através das redes sociais, também no nosso canal no YouTube. A programação, o programa ele é feito ao vivo, mas também fica gravado. E além disso, desde ontem, nós temos uma novidade para você que acompanha o Destaque Rural Notícias, que você pode mandar o WhatsApp, a sua pergunta, as suas considerações, o que você está achando do programa. O número do WhatsApp é o 54991169140. A partir de agora, então, está no ar o Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. A gente começa então com as informações internacionais. Olha, o secretário do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, o Sonny Perdue, disse que o órgão pretende ter um plano implementado para a safra 2018-2019 a fim de proteger financeiramente os agricultores norte-americanos dos baixos preços das safras decorrentes de disputas comerciais, que é um momento aí que os Estados Unidos está vivendo agora com essas disputas comerciais entre Estados Unidos e China. Num evento em Chicago, Perry reconheceu que os agricultores preferem comércio, não ajuda, e que gostariam que a disputa comercial entre Estados Unidos e China fosse resolvida antes que as tarifas da China sobre a soja norte-americana entrem em vigor no início do mês que vem. Mas ele disse também que os agricultores são patrióticos e entendem que o governo Trump precisa ser duro com a China. Daí a necessidade de um plano de compensação que ajude a cobrir as contas se os preços das commodities caírem com a redução das exportações para a China. E ele disse também, nós estamos esperando que possamos ter algum tipo de plano para os produtores quando eles começarem a colheita neste outono. Mais para frente a gente vai ver aqui no Destaque Rural Notícias que essa notícia pode ser boa para o Brasil. Inclusive essa guerra comercial e essas commodities que a China deixa de importar dos Estados Unidos. Isso porque a China vai isentar de tarifas de importações de soja de certos países da região da Ásia e do Pacífico, segundo um anúncio feito hoje pelo Conselho Estatal do Gabinete Chinês. A partir do dia 1º de julho, Pequim não vai mais tarifar a soja comprada da Índia, Coreia do Sul, Bangladesh, Laos e Sri Lanka. Atualmente essa tarifa é de 3%, agora ela vai ficar zerada. A decisão é parte aí de uma lista mais ampla de produtos da região que prevê cortes nas tarifas aplicadas a produtos agrícolas, químicos, médicos, siderúrgicos e de alumínio. Na verdade, a China está se esforçando para ampliar a sua produção de soja neste ano, depois de ter ameaçado adotar uma tarifa retaliatória de 25% contra as importações de soja dos Estados Unidos, como a gente estava comentando agora. E os chineses também estão procurando diversificar aí as suas fontes de importações de soja, comprando a commodity agrícola de países como o nosso, o Brasil e também a Rússia, aumentando aí o volume de importação da soja brasileira. Então, por esse lado, analisando essa guerra comercial e essa possibilidade aí da China deixar, então, de importar a soja dos Estados Unidos, dá mais possibilidade de importação de soja brasileira, no caso, para a China. Ainda nas informações relacionadas ao mercado internacional, o Brasil deve exportar 28 milhões de toneladas de milho neste ano, abaixo dos 31 a 32 milhões de toneladas que foram exportadas no ano passado. Essa estimativa é da Agroconsult através do André Pessoa, e ele diz que ela toma como base os contratos celebrados anteriormente ligados à safrinha 2018. Além disso, muitos vendedores estão preferindo vender para o mercado externo, mesmo que por um preço mais baixo, até para fugir dos riscos de negociar com alguns compradores domésticos. A perspectiva se mantém, apesar das incertezas em relação aos preços de frete a serem praticados aqui no Brasil. Pessoa admitiu que deve demorar algum tempo até que todos os embarques retornem à normalidade,
mas que de momento o quadro não muda a previsão da consultoria para as vendas externas. Ele disse também que tradings exportadoras, de modo geral, já compraram há um bom tempo o milho previsto para ser carregado em julho e agosto e poderão, por isso, ficar mais algum tempo sem comprar produto no mercado à vista. E também foi lembrado pelo consultor que aproximadamente 70% da safrinha 2018 de Mato Grosso, que é o principal produtor nacional, já foi comercializada conforme dados do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Agora vamos falar sobre assunto relacionado ao governo. O governo federal anunciou 31 bilhões de reais em recursos para a agricultura familiar na safra 2018-2019, que começa domingo, dia 1º de julho. O anúncio atualiza o Plano Plurianual 2017-2020 da agricultura familiar. Segundo informações da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, SEAD, os recursos superam em 1 bilhão os 30 bilhões do atual período. Os juros, que variavam entre 0,5% e 5,5% no ano, vão ter o teto reduzido para 4,6% ao ano no próximo período. O limite máximo para os financiamentos passa de 360 mil para 415 mil reais dentro do PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar. E para o enquadramento no microcrédito de agricultores de baixa renda, passa de 20 para 23 mil reais. Inclusive, esse assunto fez parte aí do anúncio que o presidente Michel Temer fez hoje, né, nessa terça-feira. Inclusive, ele comentou que a atividade agrícola é um dos motores responsáveis pela retomada do crescimento e também da geração de renda do país. Também no evento, Michel Temer afirmou que a agricultura familiar é a base econômica da maior parte de municípios do Brasil, o país tendo aí 40 milhões de pequenos agricultores que representam 84% dos estabelecimentos rurais e responsáveis pela produção de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Ainda sobre a questão relacionada agora ao governo e também à justiça, a Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, informou hoje que obteve uma decisão judicial para que não sejam exigidos dos seus frigoríficos associados a retenção e o recolhimento por subrogação dos débitos referentes à contribuição do Fundo Rural e do Seguro Acidente de Trabalho. Em nota, a entidade afirma que se trata da chamada antecipação de tutela concedida pela juíza Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, da Terceira Vara da Justiça Federal de Brasília, na última sexta-feira, dia 22. Embora o Supremo Tribunal Federal, STF, tenha decidido em março de 2017 pela constitucionalidade formal e material do Fundo Rural, a Abrafrigo destaca que não houve nenhuma referência à subrogação ou à obrigação de a empresa ou pessoa jurídica que adquiriu o boi do produtor rural reter então a parcela do imposto e efetuar o seu recolhimento aos cofres públicos. A subrogação é um instrumento jurídico utilizado para se efetuar o pagamento de uma dívida, substituindo o titular responsável pelo débito. Vamos agora falar de transgênicos, porque um relatório divulgado hoje pelo Serviço Internacional para a Aquisição de Aplicações de Agrobiotecnologia aponta que o Brasil cultivou 50,2 milhões de hectares com culturas transgênicas em 2017. Esse número significa um avanço de 2% ao ano anterior, ou 1 milhão e 100 mil hectares. Os dados foram informados em nota pelo Conselho de Informações sobre Biotecnologia. Esse relatório também afirma que os 50 milhões de hectares brasileiros representam 26% de todo o cultivo global de transgênicos e dividem-se em lavouras de soja, milho e algodão, sendo 33,7 milhões de hectares plantados com soja, 15,6 milhões de hectares com milho, nas safras de verão e inverno, e 940 mil hectares com algodão. Se considerar apenas essas três culturas, a taxa de adoção foi de 94%. Também informação agora relacionada à moagem e produção de etanol, moagem que cresceu
segundo dados da Unica, as usinas e destilarias do centro-sul do Brasil processaram 42 milhões e 34 mil toneladas de cana-de-açúcar na primeira quinzena de junho da safra 2018-2019. Esse volume é 6,4% maior que o total de 39 milhões 507 mil toneladas moídas em igual período da safra passada. Segundo, então, os dados que foram apresentados pela Unica, que é a União da indústria de cana-de-açúcar, no acumulado da safra de 1º de abril até 16 de junho, o processamento acumula 176 milhões 977 mil toneladas, uma elevação de 16,5% sobre o mesmo período da safra 17-18, quando foram processados 151 milhões 716 mil toneladas de cana. Com 63,53% da oferta total de cana destinada ao etanol e 36,47% ao açúcar, a fabricação então do biocombustível somou 2 bilhões 148 milhões de litros na primeira quinzena de junho, aumentando aí 42,17% ante o período da safra passada. Foram produzidos 1 bilhão 447 milhões de litros de hidratado, alta de 72,29%, e 701 milhões de litros de anidro, com aumento de 0,88%. No caso do açúcar, 1 milhão 978 mil toneladas na quinzena inicial de junho, baixa de 17,21% sobre o mesmo período do ano passado, acumulando 7 milhões e 470 mil toneladas na safra, queda de 7,83% ante a safra 2017-2018. E o volume total de etanol comercializado pelas usinas nos mercados interno e externo na primeira quinzena de julho somou 1,44 bilhão de litros, se comparar com 1,02 bilhão de litros no mesmo período do ano passado, avanço de 40,86%. O volume acumulado total do combustível vendido às distribuidoras e exportado chegou a 5 bilhões 348 milhões de litros em 2 meses e meio da safra 18-19, que começou em 1º de abril, alta de 9,5% ante o mesmo período de 2017-2018. E agora vamos falar do algodão. A INTL FC Stone está prevendo aí um crescimento de 37% na produção de algodão na Bahia da safra 17-18, com condições favoráveis de clima e solo. A estimativa é feita com base em dados fornecidos pela ABAPA, que é a Associação Baiana de Produtos ou de Produtores de Algodão, e aponta para um volume da pluma de 474.700 toneladas. Essa estimativa inicial de crescimento da safra apresenta um cenário de expansão 2 pontos percentuais acima do projetado atualmente pela Conab, segundo dados então da FC Stone, que disse isso em nota. A produtividade média considerada pela ABAPA é de 4.500 quilos de algodão em caroço por hectare, o equivalente a 1.800 quilos de algodão em pluma por hectare. Vamos falar agora de uma situação que está acontecendo com a produção leiteira no Rio Grande do Sul. Entre 2015 e 2017, Grande Santa Rosa, que é uma das principais regiões produtoras do leite do Rio Grande do Sul, só naquela região, 3.600 produtores de leite abandonaram a atividade. O abandono ocorreu tanto em tambos pequenos, com captação diária de 50 litros, quanto naqueles maiores, na faixa de 1.000 por dia, segundo o levantamento feito pela APL Leite, realizado com base em dados da Emater. O faturamento das propriedades também cresceu de 50 para 84 salários mínimos ao ano. Quem ficou está recebendo mais, mas também está produzindo mais, segundo garantiu o gestor da APL Leite, Diógenes Albring. O desafio agora é refinar os números sobre os custos de produção, que hoje oscilam entre 80 centavos e 90 centavos para a criação a pasto, e R$ 1,10 a R$ 1,20 para confinamento na região. O Albring, né, que é o gestor do APL Leite, diz que está sobrando tanto dinheiro como sobrava antes, mas esse dinheiro
tem menos poder de aquisição do que antes. Aí se cria então a sensação de fracasso na atividade. O produtor não faz a conta do que é custo de produção e o que é o custo da família, disse então o dirigente, que destacou que há muito ainda a pleitear junto aos administradores municipais para conseguir incentivos para qualificar a produção e também fomentar avanços na criação do gado leiteiro. Lamentou também que boa parte da captação de leite realizada na Grande Santa Rosa não seja processada na região, minimizando então a possibilidade de geração de renda e emprego local. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Então saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento do estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Inclusive você pode acessar o site bortoliniimóveis.com.br para obter mais informações. Nas notícias sobre economia, vamos começar falando sobre o preço médio da gasolina, que caiu nessa semana, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O preço médio da gasolina nos postos de combustíveis brasileiros caiu pela terceira semana consecutiva. Na semana que encerrou em 23 de junho, o preço médio ficou em R$ 4,538 por litro, 0,74% mais barato do que na semana anterior. Desde a semana passada, ou melhor, da semana que foi encerrada no dia 2 de junho, quando foi registrada a última alta, o combustível, no caso a gasolina, acumula uma queda de preço de 1,65%. Dado divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas mostra o índice de confiança do consumidor, que caiu 4,8 pontos de maio para junho deste ano. Com essa queda, o indicador atingiu 82,1 pontos na escala de 0 a 200, ficando assim com o menor nível desde agosto de 2017. Em junho, as avaliações dos consumidores pioraram tanto em relação ao momento atual quanto em relação ao futuro. Isso porque o índice de situação atual, esse índice mede a confiança em relação ao presente, recuou 5,4 pontos, chegou a 71,8 pontos, é o menor nível desde setembro de 2017. O índice de expectativas, que mede a confiança em relação aos próximos meses, caiu 4,2 pontos, chegou a 90 pontos, que é o menor nível desde agosto de 2017. A coordenadora da sondagem do consumidor da Fundação Getúlio Vargas, Viviane Seda Bittencourt, diz que a greve dos caminhoneiros do final de maio contribuiu para, nas palavras dela, o aprofundamento da tendência de queda da confiança que se desenhava nos meses anteriores. A arrecadação de impostos e contribuições federais somou 106 bilhões 192 milhões de reais no mês de maio, um aumento real de 5,68% se comparar com o mesmo mês do ano passado. Em relação a abril deste ano, a queda foi de 19,14%. O valor arrecadado foi o melhor desempenho para os meses de maio desde o ano de 2015. Temos aqui uma análise sobre que hoje o Banco Central ele trouxe a ata da decisão da semana passada em relação à taxa básica de juros. Geralmente os investidores ficam de olho no que diz essa ata, justamente para tentar antecipar aí quais seriam então os próximos passos do Banco Central em relação à taxa básica de juros. Diante das incertezas que rondam a economia brasileira, o Banco Central então decidiu não se comprometer com sinalizações sobre então seus próximos passos na política monetária, mas reafirmou que ela tem foco exclusivo na inflação, seus balanços de risco e também na atividade econômica. Então, o Banco Central disse assim na ata do Copom: em termos de sinalização futura, todos os membros concordaram que o maior nível de incerteza da atual conjuntura recomenda se abster de fornecer indicações sobre os próximos passos da política monetária. E adicionou ainda que os membros do Copom reiteraram a importância de reafirmar a atuação da política monetária exclusivamente com foco na evolução das projeções e expectativas de inflação, do seu balanço de riscos e da atividade econômica, tirando também aí, o foco e o objetivo de mexer na taxa básica de juros por causa da elevação do dólar ou então
né, da desvalorização da moeda do nosso real. Uma outra informação que também é relevante, que seria interessante a gente trazer aqui no Destaque Rural Notícias, hoje o Brasil recebeu, e o presidente Michel Temer, a visita do vice-presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence. O presidente Michel Temer disse hoje que Mike Pence mencionou a questão das tarifas de aço durante uma reunião em Brasília. E os dois concordaram que ambos os países vão seguir trabalhando para eliminar as barreiras para o comércio. Inclusive, o presidente Temer disse que o vice-presidente americano tomou a iniciativa de suscitar a questão do aço, do alumínio e o Brasil concordou naturalmente em seguir trabalhando para eliminar barreiras ao comércio entre os dois países. Os Estados Unidos oficializaram no final de maio, a imposição de tarifas de importação de 25% para o aço, 10% para o alumínio, uma medida em que impactou o Brasil. Depois de meses de negociações, então, o Brasil conseguiu com que os Estados Unidos aceitassem criar uma cota de importação sem a incidência dessa tarifa, com base em volumes negociados em 2015 a 2017. A cota para o aço, que compõe a maior parte das exportações da liga produzida no Brasil para os Estados Unidos, foi de 100% dessa média, enquanto isso, no caso, para o aço semi-acabado. No caso, para aços longos, planos, inoxidáveis e tubos, a cota definida foi de 70% da média. E foram discutidos outros assuntos também com o vice-presidente norte-americano e o presidente Michel Temer. Vamos agora saber como é que foi hoje o desempenho do índice Ibovespa, a Bolsa de Valores. Depois de chegar a subir 1% nos primeiros minutos do pregão, o Ibovespa perdeu força ainda no fim da manhã, mas durante a tarde conseguiu voltar ao positivo e se manteve assim no resto do pregão em patamar positivo e seguiu o dia de leves ganhos no exterior. O dólar ganhou força na reta final do dia, fechando próximo a R$ 3,80. O benchmark da Bolsa Brasileira fechou hoje com alta de 0,64% aos 71.404 pontos. E o dólar, mais especificamente, valorizou hoje 0,53%, cotado a R$ 13,7980 na venda. Agora a previsão do tempo, a gente vai ficar sabendo como é que fica o tempo para amanhã, quarta-feira, e a gente começa então com a região sul. Região sul, a gente vê ali que tem uma previsão de formação de geada bem no sul da região, ali no Rio Grande do Sul. Então a previsão do clima-tempo diz assim, para amanhã, quarta-feira, muitas nuvens e chuva a qualquer hora em Santa Catarina e na maior parte do Paraná, com tempo mais nublado no leste de ambos os estados. No extremo norte paranaense, no Rio Grande do Sul, tempo firme com predomínio de sol. Temperatura baixa e geada ao amanhecer no sul do Rio Grande do Sul. Agora vamos para a região centro-oeste. Amanhã, quarta-feira, muitas nuvens e chuva rápida no decorrer do dia no sul do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do centro-oeste, o tempo fica firme com predomínio do sol, temperatura elevada e baixa umidade relativa durante a tarde. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Não esqueça, você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode ficar sabendo mais informações acessando o site bortoliniimoveis.com.br. Vamos então agora às cotações do dia. Nas cotações desse dia, dessa terça-feira, 26 de junho, a gente começa com o farelo de soja, a tonelada em Ponta Grossa, R$ 1.400. O farelo de soja em Paranaguá, R$ 1.410. A saca agora de soja em Passo Fundo, R$ 76,50. Em Paranaguá, R$ 84,00. Em Rio Grande, R$ 83,50. E em Rondonópolis, R$ 68,00. O milho saca em Passo Fundo, R$ 38,50. Em Ponta Grossa, R$ 36,00. Em Rondonópolis, R$ 25,00. O trigo em Santa Rosa, a tonelada, R$ 850,00. Em Dourados, R$ 1.030. Em Cascavel,
R$ 1.000 e em Carazinho, R$ 850. O arroz em casca em Pelotas, R$ 39,35. Em Cachoeira do Sul, R$ 39,70 e em Jaraguá, R$ 38,50. O feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 90. O feijão preto em Santa Maria, R$ 120. Mesmo valor do feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 120. Agora o boi gordo. Arroba em Barretos, R$ 138. Arroba em Tocantins, R$ 128. E o boi gordo, quilo no Rio Grande do Sul, R$ 5. Agora o suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, quilo R$ 3,18. O valor médio no estado do Rio Grande do Sul, R$ 2,80. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 3,00. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3,10. A gente fica por aqui então em mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Amanhã tem mais ao vivo, 18 horas, 6 horas da tarde. Se você não consegue ver o programa ao vivo, pode acompanhar nas redes sociais o programa gravado, que você pode acompanhar também no site da Destaque Rural e também no nosso canal no YouTube. Se você quiser mais informações, é só acessar o site destaquerural.com.br. E lembrando também que você pode participar do programa através das redes sociais e também através do WhatsApp. O número é 549-9116-9140. 99116-9140. Uma boa noite e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.